Vamos dar boas-vindas ao Sérgio, palestrante de hoje. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Desde que nós começamos a desenvolver a nossa capacidade de entendimento e raciocínio, nos foi dado, ao mesmo tempo, a responsabilidade de decidirmos. Hoje, por exemplo, todos nós viemos até esta casa por nossa livre e espontânea vontade. Ninguém aqui está por obrigação, mas por determinação própria de querer aprender, de querer evoluir, de querer melhorar. O nosso irmão, no início, falou com bastante propriedade. Talvez muitos de nós, se não todos nós, como também, no primeiro momento chegamos aqui pela dor, porque nossas escolhas anteriores não foram muito bem feitas e nos trouxeram sofrimento. E a gente hoje vai falar justamente destas escolhas, como é que nós fazemos para tê-las, não somente no momento passado, mas principalmente nas próximas que forem feitas. Todos já estão preparados para tomarem as suas decisões de agora adiante ou ainda não? Essas questões são muito importantes porque, fatalmente no dia de hoje, elas permearam as nossas ações, os nossos pensamentos. E muitas vezes tivemos que decidir, às vezes, coisas simples, mas também coisas bastante importantes. E nessa situação nós temos que ter algo aonde possamos basear a decisão. E cada um tem lá a sua razão, cada um tem lá o seu conhecimento, cada um tem lá as suas experiências. E ao chegar numa casa espírita, eu acredito que todos nós nos deparamos com os ensinamentos que ela nos oferece, que chega justamente para nos enriquecer nessa capacidade de podermos decidir. Alguém chega na casa pela primeira vez hoje ou não? Todos nós já frequentamos. Aos irmãos que chegam, ou que possam vir a chegar futuramente a primeira vez na casa espírita, vão se deparar com um conhecimento que certamente vai lhe trazer muitos esclarecimentos e muitas condições de bem poder decidir. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O fato de aqui estarmos significa que nós não vamos errar mais? Ou o que vocês acham? Nós vamos ainda cometer alguns equívocos na nossa vida? Nós vamos fazer escolhas erradas? Nós vamos saber distinguir exatamente o que é o bem do mal? Nós já sabemos fazer isso hoje. Todos aqui, se a gente falar um exemplo qualquer que seja, a gente vai saber falar, não, isso é bom. Vamos falar assim, isso é mal. Vamos pegar a primeira situação. Um assaltante que rouba uma pessoa, ele está praticando bem ou mal? Para quem? E para ele? Para ele, ele acha que está praticando bem. Percebem? É uma coisa extremamente relativa. E essa relatividade que as nossas decisões enfrentam diariamente, elas vão sendo esclarecidas conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai frequentando casas que nos ensinam, conforme a gente vai tendo literatura, conforme a gente vai tendo leituras, conforme a gente vai tendo experiências na vida. Como a maioria falou que já é espírita há um bom tempo, eu coloco assim: nós somos hoje iguais de que naquele primeiro dia que a gente chegou na casa espírita ou não? Melhoramos um pouquinho? Pioramos um pouquinho? As pessoas conseguem nos reconhecer na rua como espíritas? Por que será que elas nos reconhecem como espíritas? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por aquela situação em que a pessoa fala, só pode ser espírita, para ter esse pensamento. Não, mas perdoe lá, só pode ser espírita, tem que perdoar nada não. Peraí, tem que perdoar. Quantas vezes Jesus pediu para a gente perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Aí os números que depois falaram, não, aí ficou por conta de vocês. Perdoa sempre. Isso a gente vai aprendendo na casa espírita, principalmente no quesito para tomarmos futuras decisões. Cada vez que a gente entra aqui, a gente escuta palestrantes,
a gente escuta pessoas falando, a gente escuta os próprios espíritos que estão nos dando orientações, como nesse momento, por exemplo. A gente lê, a gente vê, a gente adquire uma série de condições para nós decidirmos entre o bem e o mal. E quando a gente sai daqui, eu sempre gosto de falar isso, a gente sai quase levitando, não é mesmo? A gente sai assim, puro, mas o coração da gente sai reluzente, até passar pelo portão. Passa no portão, o mundo fala, opa, bem-vindo novamente. E a gente é chamado a tomar as decisões. O que a gente pode entender de tudo isso? Quando a gente começou a raciocinar isso tudo, lá no comecinho, quando nós nos tornamos o princípio inteligente, nós tínhamos duas características que a doutrina espírita nos fala. Quais são? Simples e sem conhecimento. Como a gente vai adquirindo conhecimento com o tempo, as decisões vão sendo apresentadas para nós pelo conhecimento que nós já temos. A doutrina espírita nos fala, olha, para vocês terem uma evolução moral, vocês primeiro antes precisam saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Esse ladrão, por exemplo, que roubou uma pessoa, ele só vai saber que aquilo é errado, que aquilo é mal, quando ele entender, quando ele introspectar dentro dele que aquilo é errado. Enquanto isso, ele vai achar que ele está fazendo certo. E assim a gente pode colocar qualquer outra ação nas nossas próprias vidas. Às vezes a gente está fazendo hoje uma coisa e acha que aquilo é extremamente correto. Mas pela ótica do nosso próximo, a gente está cometendo os piores males possíveis. Como, por exemplo, nós sermos egoístas. Alguém foi egoísta aqui hoje, além de mim? Alguém foi orgulhoso aqui hoje, além de mim? A gente é isso constantemente. E a gente não percebe quase. A gente toma atitudes quase que automáticas. Porque o nosso conhecimento ainda não nos permite mudar isso. Conforme a gente vai aprendendo, estudando, praticando, muitas vezes dando burros na água, como dizia a minha avó, tá com os burros na água a gente muda. Quando a gente erra, sente na pele, a gente muda. E quando a gente começa a fazer isso, você fala, poxa vida, eu preciso ter algum critério para decidir o bem e o mal. Qual seria esse critério para o espírita? Leis morais. As leis morais, elas estão aonde? Lá no livro dos espíritos. E é muito interessante, porque elas são de dificílima compreensão, não é mesmo? Perguntas e respostas. Simples, objetivas, esclarecedoras. Que dão condição da gente fazer uma série de outros pensamentos, uma série de outras confabulações, nos abrem portas que a gente nem imaginaria que poderia ter. Mas ali, quando a gente consegue ler algumas questões daquelas, a gente começa a se instruir, começa a se enriquecer. E começa a ter mais subsídios para decidir entre o bem e o mal. E qual seria a consequência disso? As consequências disso são extremamente simples. Nós teremos uma vida mais em paz. E por que será que quando a gente cumpre as leis divinas, a nossa vida fica mais de acordo com a gente gostaria de ser? Porque justamente quem cumpre as leis de Deus tem uma vida mais tranquila. Se torna simples falando assim, né? Mas vai botar isso do muro para fora. Extremamente complicado, extremamente difícil. Tanto é que num determinado momento a doutrina espírita nos fala do bem e do mal. Coisa que a gente pratica, vive todo dia. Eles falam, pera um pouquinho, nós vamos ter que fazer isso aqui claramente para vocês entenderem. E dá em torno de 20 e poucas perguntas. Lá no item 3º, do livro 3 também, das leis morais. E é intitulado O Bem e o Mal. E quando ele começa a falar disso, ele diz para a gente assim, olha, vocês têm que melhorar um pouquinho a moral que vocês têm. Só que a moral nossa, segundo os próprios espíritos, não vem do nada. Ah, agora eu sou uma pessoa boa. Não, para você ser uma pessoa boa, você vai ter que entender o que é ser uma pessoa boa. Saber o que é ser uma pessoa boa. E é interessante que nisso, todos aqui devem ter já dirigido um carro na vida, não é mesmo? Numa estrada. Já? Sabem para que servem aquelas duas faixas no meio da estrada? Aqui na 470, por exemplo, sabe para que serve? Vocês sabem? Sabem mesmo? Aí uma pessoa estava com o seu carro, para nós vermos como são essas situações, a pessoa estava com o seu carro dirigindo uma estrada e ele chegou, viu a faixa dupla ali, mas tinha um caminhão a 10 minutos na frente dele. O que ele fez? Esperou a faixa ficar pontilhadinha para passar? Não. Ele tirou o carro e passou. Passou rapidinho. Chegou lá na frente, tinha o que? Adivinha? Um policial rodoviário. Que pediu para ele encostar, carinhosa e educadamente. Dirigiu o seu carro dele e perguntou, você não viu a faixa contínua?
Ele responde assim: aquelas continhas eu vi, não vi, foi você. Ele sabia que ele estava fazendo mal, mas ele fez. Ele sabia que ele estava fazendo algo errado, mas ele fez. Quando a gente está numa situação, lógico, isso é apenas uma analogia, né, que a gente faz. Quando a gente está fazendo algumas coisas que a gente sabe que está errado, a gente não sabe, não entendeu, não compreendeu, não assimilou que aquilo está errado. E a gente faz quase que automaticamente. E muitas vezes influenciado por situações ao nosso redor. Aí uma pessoa fala assim: poxa, mas e aquela pessoa que nasceu sem nenhum benefício da vida? Então, todos nós aqui estamos por uma misericórdia divina enorme. E se aqui estamos nessa situação, todos nós temos condição de praticar o bem. Todos nós temos condição de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Ninguém está alijado disso. E mesmo aquela pessoa que está com enormes dificuldades, que eu acredito seja a grande parte de nós, porque estamos num mundo que faz isso conosco, nos impulsiona isso. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E dentro de um mundo de provas e expiações, segundo a doutrina espírita nos ensina, o mal predomina sobre o bem. Pronto, estou justificado para praticar todo o mal que eu posso fazer. É assim? Lógico que não. É justamente o contrário. Se nós já temos conhecimento, e às vezes conhecimento de vidas anteriores, não poucas, que nós saibamos que isto está errado, isto é o mal que representa o mal, a gente tem que dar o freio. E a gente fala: onde vai estar então a clareza disso para mim? Lá nas leis divinas, nas leis naturais, imutáveis, Deus é muito claro para nós. Façam tudo aquilo que eu peço para vocês fazerem. Ah, mas agora vamos falar com Deus? Sim, todos os dias, de preferência. Mas quem tiver um pouco de dificuldade, pergunte para quem? Para a sua consciência. Lá estão as leis divinas. E a doutrina espírita é tão esclarecedora que ela fala: pergunte a sua consciência para ver o que vocês já entenderam dessas leis. Porque assim que vocês fizerem algo contra essas leis que já estão na sua consciência, ela vai lhes cobrar 24 horas por dia. E não é isso que acontece? Alguém já dormiu aqui em paz com a consciência incomodando? Não. Por outro lado, todas as leis divinas ainda não estão lá dentro. Tem muitas coisas que nós fazemos quase que automaticamente, como, por exemplo, usar uma faixa contínua para passar. Tá bom? E aí a gente vai tentar corrigir isso para que esse mal não se estabeleça. E aonde eu vou encontrar isso? A doutrina espírita fala: ótimo, vocês vão encontrar isso nas suas tendências. Aquilo que a gente tiver tendência de fazer, a gente tem que tomar cuidado. Aquilo que a gente tiver com um carro, guiando a nossa própria vida, correndo um risco, mesmo assim querer arriscar mais do que tem que arriscar e ultrapassar, essa tendência pode nos trazer problemas. E aí a gente tem que trabalhar para mudar isso. E o trabalho não é pequeno, o trabalho é muito grande. Tanto é que nós estamos aqui, numa casa que nos recebe e nos ensina a fazer isso. Como se todos nós fôssemos perfeitos. Não. Os que estão aqui do lado de cá, se não for assim me corrijam, são tão devedores quanto os que procuram aqui. Porque um dia estiveram aí também. Somos todos trabalhadores da mesma seara. Precisamos aprender cada vez mais para ampliar o nosso conhecimento e errar menos, e praticar mais o bem, e escapar um pouquinho mais do mal. E a gente fala: poxa, mas então não vai ser muito fácil? Não, mas é possível. E quando a gente fala é possível, porque cada vez que a gente pratica um bem, esse bem ele faz uma consequência ao nosso redor, que nos traz experiências, nos traz conhecimento, nos traz responsabilidades. Alguém gosta de ter responsabilidade aqui? Quando a gente coloca essa questão, a maioria pensa: mas nunca. Isso me incomoda muito ter responsabilidade. Quando alguém decidir alguma coisa, quer tirar uma pessoa da sua zona de conforto, pede para ela decidir alguma coisa. Ela fala: não posso assumir essa responsabilidade. Não temos que assumir. Porque nós temos que progredir. Lei do progresso é uma lei natural. Nós não podemos ficar parados no tempo. E aí a gente vai ter sim que tomar muitas decisões. Só que cada uma delas vem junto com uma responsabilidade de nós assumirmos as consequências daquilo. Ou alguém acha que nenhuma atitude nossa deixa de ter consequência? Esse é um ciclo constante, e que hoje nós fizemos várias vezes. E a gente às vezes nem se percebe com isso. Se alguém percebeu, na hora que mudou um pouquinho a atitude para uma coisa melhor, notou que ao seu redor se formou um ambiente mais tranquilo. E aquele que não percebeu, e que também mudou um pouquinho a sua atitude para algo pior, notou que a situação ficou um pouco conturbada. Isso nós passamos hoje constantemente. Quando a situação se conturbou, nós tivemos que trabalhar para aquilo voltar
ao equilíbrio. Quando ficou bom, nós tentamos entender o que nós temos feito para tentar repetir. Aí vem um negócio chamado vontade. Pô, se eu fiz uma coisa boa, eu quero ter vontade de repetir, não é mesmo? E a gente faz. Quando a gente entra num lugar, dá um bom dia esfuziante, uma boa noite, como eu dei aqui, todo mundo fala boa noite. É gostoso, não é? Vamos repetir. Vamos repetir. Quantos cumprimentaram a pessoa que está ao lado quando chegaram? Percebe? Tem gente que você dá uma olhadinha assim, senta e, né? Vou ver como eu vou sentar. É a hora do boa noite, é a hora do cumprimento, é a hora da bondade, é a hora do bem ser praticado. Porque a doutrina espírita nos ensina também que para você praticar o mal, você tem 3 possibilidades em sua mão. Primeira delas, praticando o mal efetivamente. Seja lá o que for, eu vou e faço. Segunda delas, para você praticar o mal, é você ver o mal sendo praticado e permitir que aquilo aconteça. E a terceira dela é você poder fazer o bem e não praticar. Você, quando não pratica uma coisa boa, você está, segundo a doutrina espírita, fazendo mal. Imagina quantas oportunidades nós perdemos hoje. Então significa que eu perdi o mal? Não, significa que a nossa consciência vai nos cobrar hoje ainda. E amanhã ela vai falar, olha, pela misericórdia divina, nós vamos ter novas oportunidades. E amanhã aquela mesma pessoa vai estar ali do nosso lado para nós dirigirmos, que não seja um pontinho ainda, mas pelo menos um bom olhar. A pessoa talvez olhe para a gente meio desconfiada assim, mas faz parte. No começo isso é normal, porque o nosso mundo, como já falei, é um mundo de provas e expiações onde o mal predomina. Já tentaram passar na praia e cumprimentar alguém? É difícil. A pessoa te olha de lado, a pessoa desconfia de você, a pessoa acha que você vai pedir alguma coisa nesse sentido. Não, você só está dizendo bom dia para ela. Mas é muito bom para a gente. Quando você passa, olha para uma pessoa, geralmente a pessoa desvia o olhar. Não, continue olhando, cumprimente a pessoa, transmita algo de bom para a pessoa. Vocês já se encontraram aí pela cidade durante a semana? Já se reconheceram? Viram como isso é bom? A pessoa vai dizer, mas eu conheço aquela pessoa de algum lugar, não sei lá onde. Poxa, você sabe, você já sentou do lado da cadeira dela lá na casa espírita. E quando você começa a fazer esse bem sair fora daqui, você está conhecendo, entendendo e praticando mais as leis divinas. E não é muito difícil. E quanto mais a gente vai praticando, os bons espíritos que estão ao nosso redor vão nos dando mais novas oportunidades, que é o que a gente quer. Por que a gente não vai querer isso? Imagina só, olha, você vai ter uma oportunidade. Eu não quero essa não. Tá bom, na próxima encarnação você vem para lá de novo. Aí na próxima encarnação a gente fala, também não vou querer essa oportunidade. Tá bom, vem uma outra. E a gente fica assim, vindo para cá, até aproveitar. Então quando a gente pede a oportunidade, ela nos é oferecida. E é justamente a hora de aproveitarmos ela. Fazermos. Nem que isso custe sacrifício nosso. Nem que isso custe que o nosso orgulho seja deixado de lado. Nem que isso custe que o nosso egoísmo também seja abandonado. É aí que nós temos que trabalhar. Quando a gente começa a se esforçar para que isso tudo seja tirado do nosso ser, das nossas atitudes, o bem começa então a prevalecer. E isso é muito bom, porque adivinha aonde vai cair as consequências desse bem praticado? No nosso próprio corpo. E quando a gente começa a passar por isso, a gente percebe toda uma harmonização ao nosso redor, começa a se sentir melhor, o organismo começa a funcionar melhor, a cabeça fica muito mais leve, muito mais sadia, os pensamentos melhores vão surgindo, e nada disso é mágica, é consequência das nossas ações. Imaginar algo bom ao nosso redor cria, consequentemente, uma atmosfera boa. André Luiz, um dos espíritos que escreveu através de Chico Xavier, falava justamente desse campo energético que nós podemos criar ou não ao nosso redor. Que campo será que está nos cercando nesse exato momento? Bom, que campo será que vai acompanhar-nos até chegarmos aos nossos lares? Em nossos lares, todos são espíritas ou não? Talvez encontremos pessoas lá que vão olhar para nós meio de lado, assim, falando de novo na casa espírita, toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou lá, assim. E a pessoa vai nos instigar. E aí a gente vai falar, poxa, se eu ficar quieto, eu não estou praticando o bem. Eu tenho que falar alguma coisa, tudo bem. E a gente vai ter na hora a inspiração de quem? Dos bons espíritos que estão ao nosso lado. Principalmente um, que é o nosso anjo guardião. Que todos conhecem, não é mesmo? Já conversaram com ele? Já trocaram uma ideia com o anjo guardião? São as oportunidades do bem que surgem para nós.
Quando a gente começa a meditar, a refletir, a gente está justamente pedindo opinião para esse pessoal que sabe um pouquinho mais que a gente, nos orientar da prática desse bem que está no sendo estabelecido. Quando a gente se cala e se fecha, a gente está deixando essa oportunidade passar. E o Espírito está ao nosso lado fala, infelizmente eu não consigo me comunicar com você. E a gente fala, caramba, e agora? Como é que eu faço? Se liga. Religue-se com ele. É muito interessante que nós, quando a gente fala em religar, a gente lembra uma palavra chamada religião, que é se religar a Deus. E há exemplos disso, cada vez que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, e que isso nos faz um bem enorme. Afastarmos-nos das trevas, da ignorância, do mal, e nos aproximarmos do bem, desse bem que é criado e mantido pela bondade divina. E quem duvida disso em qualquer momento, saiba que se não fosse por essa misericórdia e bondade divina, a gente não conseguiria sair da cama de manhã. Talvez não conseguiria fazer nenhum bom pensamento fluir. É essa misericórdia divina que ainda flui em nosso benefício, que nos mantém em pé, que nos mantém saudáveis, que nos mantém com esperança. Ah, mas aquelas pessoas que perderam a esperança. Não, elas não perderam a esperança. A esperança dela não está ainda fundamentada nos princípios divinos. Quando a gente entender isso tudo, a gente vai deixar um monte de ideia ruim se afastar de nós. E vai começar a se aproximar das ideias boas naturalmente. Quando nós percebermos que essas ideias estão nos permeando constantemente, estão passando ao redor dos nossos próprios pensamentos e pedindo para que nós apenas nos liguemos a ela, elevemos um pouquinho o nosso padrão vibratório, a gente vai perceber quanto isso vai nos fazer bem. Não é fácil. É fácil vir aqui e falar uma noite embora, né? Mas eu quero ver praticar isso. E a prática disso é constante. Tem que ser constante. Não dá para sair daqui e falar, não, hoje à noite eu vou me ligar, botar as mãozinhas assim e vou me elevar a Deus. Tá? Começa. A prática disso constante vai nos trazer condições de fazermos isso naturalmente. E em qualquer momento, ou seja, onde quer que estivermos, isso vai fluir por nós. É o bem sendo praticado. A mesma aquela situação adversa, principalmente nelas, aonde nós seremos provados, aonde a nossa resistência ao mal será provada. E nesse momento que a resistência ao mal está sendo provada, nós estaremos evoluindo, progredindo. É mais uma lei natural sendo colocada. Então nós vamos fazer hoje uma prova muito boa. Eu vou ser caridoso. Nós sabemos quantas pessoas, infelizmente, estão pelas ruas de Balneário. Nós sabemos quantas pessoas precisam de caridade. E a gente fala assim, poxa, quando chegar aquela pessoa pedindo, você primeiro abrir o vidro, vou estender aquela moedinha, vou dar para ele, você é caridoso e vai ficar o bem. Tudo aquilo que aquele cara falou, vou estar cumprindo. É assim que funciona? Não, não basta ser apenas caridoso. Nós temos que ser úteis. O doutrina espírita fala isso com uma clareza enorme. O que é ser útil para se praticar o bem? Aquela pessoa que chega pedindo auxílio, alguém já dirigiu um bom dia, boa noite para ela? Alguém sabe o nome daquela pessoa? Talvez tenha tido a curiosidade de perguntar o nome daquela pessoa. Saber que aquela pessoa está passando por uma situação ruim e tentar jogar um bom pensamento para ela. A prática do bem não é apenas a caridade, ela é uma das maneiras, mas é você ser útil para que aquele bem seja realmente expandido para as pessoas ao redor. E quando a gente fala ser útil, é participar para que aquele bem continue acontecendo, para que aquele bem continue sendo presente na vida das outras pessoas. Isso não é fácil. Não, vou levar aquela pessoa para minha casa. Não precisa. Mas cada vez que você encontrar uma pessoa naquela situação, seja útil. E seja útil para tentar mudar aquela situação para melhor, para praticar o bem. Porque à noite, quando você chegar em casa, quem é que vai estar lá te recebendo? A tua consciência. E ela vai falar para você, muito bem, você tentou ser útil. Ah, mas eu não consegui, paciência. E você tentou. E é assim que a gente começa a mudar. É assim que a gente começa a evoluir. É assim que a gente, cada vez que for passar por aquele portão, vai se sentir melhor. E vai se sentir cada vez mais de acordo com os ensinamentos divinos. E cada vez que a gente lê uma lei moral, uma lei natural, que está no livro dos Espíritos, a gente fala, eu pratico isso. Vocês conhecem a passagem que fala dos caracteres do homem de bem, dentro da doutrina espírita? Todos já leram? Dá mais ou menos uma página e meia. Eu consegui passar a segunda linha até hoje. Ler é fácil. Se identificar com aquilo é muito difícil. Exige muito da gente. E nós estamos num processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele é tranquilo, ele é calmo, às vezes ele é lento, mas ele tem que ser feito. E cada atitude nossa vai fazer a gente evoluir um pouquinho mais.
aprender um pouquinho mais, compreender tudo isso um pouquinho mais. E cada vez mais fazer que o bem se torne prática das nossas ações. Isso vai nos trazer essa tal paz de espírito que tanto fala. Isso vai fazer com que aquela tal de reforma íntima, que tanta gente nos cobra, seja feito constantemente em nós. Qual foi a primeira vez que vocês ouviram essa palavra? Reforma íntima. Logo que a gente entrou na casa espírita, nós temos que mudar algumas coisas assim. E se nós conseguirmos chegar até aqui, é porque isso já está sentindo necessidade de acontecer. Isso já está inadiável. Cada vez que a gente adia um pouquinho mais isso, e você vê, nós temos a possibilidade dentro de uma casa tão próxima de nós que nos recebe tão bem. Cada vez que a gente adia um pouquinho isso daí, nós estamos atrapalhando o nosso próprio progresso. Porque nós não estamos lidando com essas coisas que são a prática do bem. Não é muito complicado, mas precisa ser feito. Exige ação. O bem, para ser praticado, ele exige que a gente se esforce. O mal, para acontecer, simplesmente exige que a gente não pratique o bem. O mal se estabelece apenas pela nossa impossibilidade de praticar o bem, ou incapacidade, ou simplesmente não queremos. Cada vez que nós nos omitirmos de algo, cada vez que nós não quisermos participar de algo para a mudança, nós estaremos então praticando o mal. E a responsabilidade será nossa também. E quando nós tenhamos mais responsabilidades nesse sentido, certamente nós seremos cobrados. E essa cobrança, quando ela chega para nós, ela chega em mais trabalho, ela chega em mais esforço, ela chega em mais dedicação. Ela não vem igual o que tinha vindo antes, mas ela tem que vir para que nós possamos nos esforçar. Então, o esforço para a prática do bem só tem um grande beneficiário, que somos nós mesmos. Isso, se a gente conseguir fazer diariamente, pessoal, só vai nos trazer cada vez mais alegria e serenidade. A casa deve ter oferecido já várias vezes a vocês essa possibilidade. Aproveitem, façam e sejam felizes. Muita paz a todos.